Gente, olha que interessante. A vida de José, ela é marcada por acontecimentos muito ruins desde a sua origem, desde antes do seu nascimento, né? Então a gente começa lá com relação ao Bisa, né? Que Abraão, ele tinha assim seus probleminhas ali, a questão com mentira, teve alguns problemas ali que a Bíblia nos expõe, claro, mostrando a realidade das coisas. E a gente vê que Abraão, um homem que é o pai da fé, teve seus momentos de falha, e a partir dali, quando ele tem Isaac, ele vive o fato de ter antes disso Ismael. São problemas que se repetem, assim como Sara teve aquela ideia, né? Ai, meu Deus, se Deus não está fazendo, eu vou dar meu jeitinho. E isso passou para outra geração. Sara então decide que Deus ia cumprir a promessa. Peraí, a gente não entendeu direito. Deixa eu ajudar Deus. Então, sem temor a Deus, ela age, é, incentivando seu marido, sim, a ter relações com sua serva. E então gerar filhos, já que ela era estéril. Então, esses são os bisas, né? No caso, o avô de José, que é o Isaac, vive essa questão de ter filhos preferidos, tanto ele quanto a esposa dele, a Rebeca, que traz problemas sim no temperamento, dói bastante você ser rejeitado por um de seus pais, é muito difícil. Então já tinha ali uma raiz de rejeição. Daí vai para a próxima geração, a gente tem a questão do pai, né, que Jacó faz a mesma coisa, decide amar um em detrimento dos outros, e o sofrimento se alastra. Jacó, ao escolher isso, ele escolhe também ignorar o ódio dos seus filhos para com José, e continua mandando José fazer as coisas para ficar contando, ele leva e traz, esse tipo de coisa que às vezes tem no cargo de confiança, mas o clima não era bom. O clima era muito ruim. E José vive ainda a orfandade na adolescência. Ele perde a mãe dele, né, no parto do seu irmão Benjamim. É, a mãe dele era idólatra, né? São vários atributos, várias situações. Lembrando, gente, que também a mãe dele pede para o pai dele ter filhas com com as servas, né? Então, aqueles problemas lá da Bisa se repete com a mãe e assim vai. Então, são muitas circunstâncias difíceis que José está inserido, mas José, ele não viveu só baseado no que ele via. Essas influências, elas são reais, né? Geram mesmo coisas reais ali, sentimentos ruins, né? Você vê, por exemplo, a questão do próprio pai, né? Jacó, ele foi enganado por seu parente. Labão era parente dele, enganou ele, trocou o salário dele muitas vezes, enganou ele com relação ao dote do casamento, ele teve que casar com a mulher errada, e aquela confusão toda. Esse era o clima dessa família. E quem é José? José é o grande José. José viveu uma outra projeção de vida. José, ele teve sonhos. Deus mostrou para ele o futuro dele e ele acreditou. E tanto a gente vai decorrer nessa história, a gente vai ver que José passou por prisões, por poços, por um monte de problemas, mas José escolheu acreditar na visão que ele teve, na projeção. Deus mostrou para ele coisas além. E é o que Deus está mostrando através de Jesus para você. Deus, ele, através das cartas de Paulo, ele vai trazer uma série de provas reais do quanto você é livre, que quanto você não pode voltar à escravidão e a estar debaixo de nenhum jugo. Então, nós temos a Bíblia, nós temos Deus conspirando a nosso favor. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Nós temos toda a palavra de Deus que nos abençoa com uma intensidade inexplicável. E nós precisamos abraçar esse amor, essa graça e começar a projetar e começar a escrever. Né? Eu quero te convidar hoje a usar o seu caderno e a escrever quem é você aos olhos de Deus.
Escrever, mesmo que no fundo você ainda não acredite, coloque lá a sua caneta amarela, o seu marca-texto, ó, ainda não acredito nisso, plenamente. Eu ainda não estou agindo de acordo com isso. Mas isso é mais real do que o que eu posso ver com os meus olhos naturais. Porque Deus, ele não mente, Deus, ele não engana, Deus, ele não se esquece, Deus, ele não dorme, Deus, ele nos guarda, Deus, ele nos reconstrói. Ele é um Deus que é poderoso, que é soberano. E para finalizar a questão aqui da projeção do que Deus ele faz na nossa vida, o que ele é, basta você crer em Deus, ter noção do que é isso. Você precisa ter noção. O que é que você quer mesmo? Essa é a pergunta que eu te faço. Porque a influência dos seus antepassados, ela não é uma obrigação para você. Porque foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Então, para finalizar esse contexto, eu quero colocar aqui um videozinho para vocês que eu narrei o áudio, que eu tenho certeza que faz todo sentido para o que você vai viver hoje. Você precisa estar livre de tudo que foi influência. Elas são reais, né? Elas são importantes, elas têm assim a sua importância. Nós não estamos mentindo aqui. Ah, filha, não é verdade, não acredita nisso, não. De fato, são fatos importantes, né? Da onde você veio, a sua história, mas até você. Você encontrou Jesus, Jesus te encontrou. Agora você vive numa nova realidade. Não importa se na prisão, se no poço ou se no palácio. O caráter é íntegro, baseado no que Deus diz a seu respeito. Então José, Deus tinha acesso a mostrar para ele coisas vindouras. E é esse acesso que eu quero que você deixe despertar em você agora. Acesso a compreender as coisas vindouras, aquilo que ainda virá. Qual é o plano que Deus tem para você? E eu tô falando muito esses dias sobre férias, planejamentos de finais de semana, planejamentos vindouros. Se você não consegue planejar nem o seu final de semana, como você vai planejar suas férias? Se você não consegue planejar nem as suas férias, como você pode ter boas expectativas para o seu futuro, para o seu próximo ano? E como se você não tem nem expectativas para os seus próximos anos, como você tem expectativa da sua eternidade? Então, não sejamos hipócritas, não vamos separar a realidade de Deus dos nossos dias. Vamos trazer exatamente, porque foi por isso que o sangue de Jesus foi derramado, para que você vivesse exatamente o seu dia, a sua quinta-feira. Você precisa viver ela integralmente baseado ou você tem duas opções, baseado nas influências que você teve até aqui, ou baseado em Jesus e na realidade que ele traz para a sua vida de viver com ele, de acordo com o projeto dele. Então, a atividade de hoje, assim que você assistir esse videozinho que eu vou colocar, né? A atividade de hoje, escreva sobre o que é que você quer, o que Deus já tem colocado no seu coração, sobre seu futuro, sobre os seus planos vindouros, sobre quem você é aos olhos de Deus. Amém? Então, escreva bastante, porque são palavras poderosas que vão quebrar anos e anos de mentiras do inimigo. Amém? Deus abençoe você em nome de Jesus.